pessoal, vamos a mais uma aula. O conteúdo continua sendo Idade Média e para fechar, a gente vai discutir hoje o fortalecimento da Igreja Católica. Bom, vamos começar aqui com a imagem atual. Isso que vocês estão vendo é uma foto da Basílica de São Pedro, o maior templo cristão católico do mundo. A gente também já viu falar do Papa, né, que é o chefe supremo desta igreja. O Papa que é também considerado um chefe de Estado. Como assim um chefe de Estado? Porque a Igreja Católica, além de estar presente na maioria dos países do mundo, tem o seu próprio país. Sim, o Vaticano não é um bairro de Roma. O Vaticano é um Estado próprio, com leis próprias, com autonomia política. E o Papa, portanto, é tratado como um chefe de Estado bastante influente até os dias de hoje, sobretudo no mundo ocidental. Mas quando é que essa história começa? A gente tem que voltar aí quase 1000 anos. A gente já viu aqui que a igreja cristã católica surge ainda no Império Romano. Só que quando o Império Romano deixa de existir, o cristianismo não desaparece. Ele se adapta a uma nova Europa que está surgindo naquele momento. O início da Idade Média alinha-se com reinos que surgem naquele momento, e a sua aliança com o reino dos francos, que mais tarde vai se tornar um importante império, o Império Carolígio, foi fundamental para a sua expansão, tanto territorial como política, e consequentemente para o seu fortalecimento. Então o assunto principal, a gente volta um pouquinho para entender o poder da igreja, a gente vai à Idade Média. E o assunto é a Igreja Católica na Idade Média, ok? Bom, nós vimos que com o Império Carolígio, quanto mais territórios Carlos Magno e outros imperadores conquistavam, mais a igreja se expandia. Então, mesmo com a queda do Império Carolígio em 843, com o Tratado de Verdun, que o dividiu em três, e é mais ou menos aí um marco do chamado feudalismo, a igreja, mesmo com essa queda, já havia se espalhado pelos 4 cantos da Europa. Então, em todo o território que hoje é o continente europeu, você tinha paróquias de uma religião, de uma igreja que estava sediada em Roma, mas que estava presente em todo o continente. Essas paróquias, essas igrejas se tornaram importantes espaços de influência, sobretudo política, cultural e política. Aqui eu botei 3 imagens de igrejas de estilos arquitetônicos diferentes, romântico, né, gótico, tal. Isso você vê, se aprofunda mais em artes ou por conta própria, vale a pesquisa, é um assunto bem massa. Aliás, quando vocês estiverem por aí rodando o mundo, fica a dica, conhecer essas igrejas, muitas delas ainda existem, né, na Europa, é sempre um programa muito bacana. Bom, essas igrejas estavam espalhadas nos 4 cantos e elas vão cumprir uma função social importante, porque vejam bem, na Europa feudal, aí vamos demarcar a nossa discussão, final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, o auge do feudalismo. A maioria das pessoas moravam na zona rural, não tinham acesso à educação ou qualquer outra fonte de informação. Trabalhavam de dia como servos na terra dos senhores, os nobres, e geralmente aos finais de semana frequentavam templos como esse. As igrejas, portanto, eram o mais próximo de uma esfera pública existente na Europa. O que é a esfera pública? É um espaço, um lugar onde a gente costuma discutir, debater, questionar e etc. Quando eu digo mais próximo de uma ideia de uma esfera pública, eu estou quase sendo irônico. Porque, veja, não é da natureza da igreja, sobretudo da igreja cristã católica naquele momento, o debate. Você vai para escutar um sermão que é dogmático. A igreja diz como as coisas têm que ser, como você deve seguir, né? Dizem isso com base na Bíblia e, obviamente, você tem que acatar isso como uma verdade absoluta. Então, você tinha uma igreja que, por ser a única fonte de informação, acabou construindo a mentalidade europeia da época. Toda sociedade, gente, em seu tempo, tem uma mentalidade, um jeito de pensar, de ler o mundo. E a história medieval não foi diferente. Assim como os gregos, né, e os romanos liam o mundo, entre outras óticas. Os gregos, por exemplo, pela ótica do antropocentrismo, os romanos, a Europa medieval construiu a mentalidade que convencionou se chamar de teocentrismo, né, uma realidade justificada a partir da religião cristã católica. Isso vai ter desdobramentos e consequências políticas, culturais, fazendo da Igreja Católica a instituição mais poderosa do continente europeu. Esse poder era material, porque a Igreja Católica chegou a ser dona de 2/3, mais da metade de todo o território europeu. Esse poder também era político,
porque embora a Europa feudal fosse fragmentada politicamente, com reis fracos e com senhores feudais controlando o seu próprio território, todos ali eram cristãos católicos, portanto seguiam as orientações da igreja. E a igreja estava ali governando ao lado dos reis, ela estava no topo da pirâmide, lembram? No topo da pirâmide social feudal você tinha ao lado da nobreza o clero, que é a alta cúpula da igreja, e você tinha essa igreja coroando os reis governavam sob sua bênção. Então ela tinha um poder político muito grande e um poder cultural, porque sendo o principal veículo de informação, as informações chegavam por ela, né? Então ela construía a verdade de seu tempo. Bom, como nós dissemos, essa sociedade controlada pela igreja produziu uma mentalidade que convencionou se chamar de teocentrismo. Teo em grego quer dizer Deus, Deus no centro, mas na verdade significa religião, o cristianismo cristão católico no centro. Isso quer dizer que não havia espaço para outras religiões, não havia liberdade de culto, por exemplo. Tudo era centralizado em torno da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, obviamente, para convencer a população a seguir esse discurso, a seguir a igreja criou mecanismos de compensação e de punição. Difundia-se a ideia de que havia duas realidades, né? O mundo material, onde nós vivemos e é transitório, e o mundo espiritual, para onde nós vamos depois que morremos, e lá a parada é eterna. Esse mundo espiritual era dividido em dois. Você tinha o paraíso, para quem seguisse as regras direitinho, com rios de leite e mel, né? Você obedece à igreja e terá acesso a ela. A igreja deixava claro que só havia salvação pela igreja. E como mecanismo de punição, havia o inferno. O inferno, gente, é importante vocês entenderem que é uma instituição que restrita a algumas religiões, né? Por exemplo, o inferno com esse nome ou com essas características que nós da tradição judaico-cristã conhecemos, geralmente é comum ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo. E o cristianismo católico formatou um inferno cheio de especificidades, sobretudo aí no período medieval. Então, desde cedo você crescia ouvindo histórias de que a desobediência por parte da igreja, o questionamento, o desrespeito às suas normas, às suas regras, poderia significar a condenação eterna no inferno. E isso funcionava. Não tinha escola, pouquíssimos livros, não tinha qualquer outra fonte de informação. A única fonte de informação era o sermão do padre, lá na igreja. Então isso tinha um poder muito grande, um poder muito forte. E isso ajudava, né, a legitimar determinadas situações, como, por exemplo, o determinismo desse período. Vocês lembram na aula passada que a sociedade feudal era dividida em classes, as chamadas castas. Clero e nobreza no topo, embaixo você tinha os servos, a grande massa, a maioria das pessoas. E nós vimos que era uma sociedade sem mobilidade social. Isso quer dizer o quê? Mobilidade significa a capacidade de uma sociedade de quem está embaixo se mover em direção ao topo, mudar de classe. A nossa sociedade, por exemplo. Eu nasci na classe baixa, posso chegar à classe alta? Eu nasci pobre, posso ficar rico? Eu posso progredir? Seja materialmente, seja através da educação? Posso. Não há nenhuma lei, nenhum discurso religioso que me impeça. Na Europa feudal era diferente. Aprendia-se que a sociedade era como era por vontade divina. A folha que cai, o vento que sopra e as classes sociais como eram constituídas eram vontade de Deus. Isso significa dizer que se você nasceu ferreiro, é porque Deus quis. Se você é nobre do clero, é porque Deus também quis. Então, como é que você convencia um pobre camponês, muitas vezes explorado pelo seu senhor, de que a pobreza, a miséria dele, era vontade divina? Ora, explicava-se que os humilhados serão exaltados, de que quanto maior for o sofrimento aqui nesta vida passageira, transitória, melhor será a compensação no reino dos céus. A igreja criou mecanismos muito eficientes, né, de controle da fé e de controle político também. Por exemplo, os 7 pecados capitais não estão na Bíblia, são criações da igreja desse período. Então, de repente, um servo invejava os banquetes servidos na casa do Senhor, e aí ele era alertado pela igreja que ele era gula. Ele, por exemplo, desejava morar num castelo como aquele, podia ser inveja. Ele, por exemplo, de repente passou a ter raiva do seu senhor pelos excessivos impostos que ele cobrava. A igreja lembrava que era ira. Então, era lembrado aos homens do período medieval o tempo todo que eles eram pecadores e que, portanto, precisavam estar sempre próximos da igreja para que ela
cumprisse a sua função, que era rezar e salvar suas almas. Então, desde cedo você aprendia que tudo que estava posto, inclusive aquela sociedade desigual, era vontade de Deus. Isso é uma lógica bem determinista, né? Bom, como eu disse, era uma sociedade onde as pessoas tinham pouca instrução, não sabiam ler, tinham pouco acesso à informação. Aí vem uma curiosidade, nessas igrejas frequentadas pelas pessoas, eram igrejas muito bonitas por dentro. Como eu disse, até hoje existem. Espero que vocês conheçam o mundo, visitem algumas delas. Então, haviam pinturas nas paredes que retratavam cenas da Bíblia, Velho Testamento, Novo, história de Cristo, dos santos. É uma espécie de educação com figurinhas, né? Através da arte, que nesse momento, no período feudal, estava a serviço quase que exclusivamente da religião. Então, a arte livre, falando de todos os temas, ficou um pouco mais... não vou dizer que deixou de existir, mas ela praticamente ficou... o que existia à margem. A pintura, a arquitetura, a escultura, o teatro estavam a serviço da pregação religiosa. Então, nas paredes dos templos, dentro deles, você tinha várias histórias religiosas para ajudar os fiéis que ali estavam a conhecer a história do cristianismo católico e se sentir, uma vez dentro da igreja, como se estivesse no céu. A igreja, não só no seu discurso, mas na sua arquitetura, tentava transmitir a ideia que dentro da igreja você estava salvo. Então, fosse por mosaicos, como este de Jesus. O que é mosaico? São obras feitas com pequenos pedacinhos de azulejo, não é uma pintura. Se você olhar de perto, vai ver essas pequenas pedrinhas. Fossem os vitrais suntuosos de muitas igrejas desse período. São janelas feitas de vidro com recortes coloridos, né, que, como um quebra-cabeça, montam imagens religiosas. Fossem por pinturas, né, como essa Virgem Maria. Aí haviam dessas, muitas, pintadas em várias igrejas desse período. Elas estavam espalhadas por dentro da igreja, dando uma sensação de conforto, e a mensagem era: aqui você está seguro e somente na igreja você está seguro, porque lá fora, no mundo, o bicho pega. Geralmente as igrejas na parte de fora, deixa eu ligar minha canetinha, você tinha, por exemplo, os gárgulas. O que eram os gárgulas? Muitas igrejas tinham essas figuras demoníacas em suas fachadas externas. Uma igreja, né? Por exemplo, como isso. Os gárgulas, como eu disse, eram figuras demoníacas que tinham a intenção de impor medo, passando a seguinte mensagem. Vou mostrar esse gárgula aqui, gárgula da Catedral de Notre-Dame, na França. Veja, a ideia era, a imagem é bem simbólica, você tem um gárgula debruçado sobre a cidade. A mensagem era o seguinte: aqui dentro da igreja você está seguro, aqui é o caminho do céu, é a porta do céu. Lá fora, no mundo, o diabo está perto de você, o diabo está à espreita. Então, é preciso que você esteja sempre próximo da igreja para que você garanta a sua salvação. Isso tem um poder muito grande, gente, um poder muito forte, é o poder das imagens, né? Mas é claro, as igrejas não tinham só figuras demoníacas em suas fachadas, pelo contrário, muitas delas eram verdadeiros museus a céu aberto, museus hoje, né, muitas ostentando figuras, outros personagens, né, da história religiosa. Outro ponto importante sobre a Igreja Católica nesse período são as cruzadas. O que foram as cruzadas? Eram expedições convocadas pela Igreja, pelo Papa, que chamava reis e senhores feudais para montarem expedições militares, marcharem até o outro lado do Mediterrâneo e tentar tomar a cidade santa dos muçulmanos. Quem é a cidade santa? Jerusalém, que é uma cidade santa para quem? Para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, que é a inicial, né, que deu origem à cidade, e o islamismo, que a tomou com a expansão islâmica, e o cristianismo, que até hoje o toma por sagrada. Vamos lembrar que Cristo, né, morre em Jerusalém. Bom, o Papa convoca essas expedições, muitos senhores e reis atendem o chamado do Papa, sobretudo para expandir seus territórios, e durante o século XI e o século XII, esses conflitos vão se estender. Há algumas vitórias, mas no fim das contas a cidade de Jerusalém não vai conseguir ser recuperada, tomada definitivamente pelos cristãos europeus. Mas se houve um fracasso do ponto de vista militar, fracasso no sentido do objetivo principal, que era tomar aquela região dos muçulmanos, porque a intenção dos europeus não era só expulsar os muçulmanos da porção europeia, a Península Ibérica, ali, Portugal e a Espanha, mas era também tomar essa região importante. Se isso não se concretizou, as cruzadas tiveram desdobramentos importantes para a Europa. Por exemplo, a reativação do comércio. Aos poucos, a atividade mercantil, que praticamente desapareceu durante o auge do feudalismo, começa a voltar
a partir das cruzadas. Então, fica até uma dica importante, o filme Cruzadas pode lhe ajudar a visualizar melhor este assunto. As cruzadas, como eu disse, eram lideradas por senhores feudais, por reis, né, que buscavam não só expandir a fé, mas também expandir seus territórios, conquistar novas riquezas. Outra coisa também sobre esse assunto, é importante a gente entender sobre a Inquisição. O que foi a Inquisição? Ou Tribunal da Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. A igreja não aceitava contestações. A igreja dominava de forma absoluta o continente europeu. Era a única fonte de informação. Só que com a reativação do comércio, sobretudo, começam a ressurgir cidades, um novo ambiente começa a se constituir, e aí começa naturalmente a surgir alguns primeiros questionamentos em relação àquela realidade posta, aquela mentalidade teocêntrica e, consequentemente, a igreja. Esses questionamentos eram chamados pela igreja de heresia. Heresia nada mais era do que se opor à igreja. Então, cultuar outro deus ou ter outra religião não podia, era heresia. Questionar uma ideia apresentada pela igreja, uma verdade dogmática da igreja, não podia, era heresia. Então a igreja criou um tribunal para punir essas heresias, essas contradições, essas oposições a ela, certo? Como é que funcionava esse tribunal? Botei aqui essa imagem bem simbólica. Isso aqui é um julgamento desse tribunal da Inquisição. Vamos olhar aqui o réu no centro. Imagine que esse cara aqui cometeu uma heresia. De alguma forma ele afrontou a igreja, questionou a igreja, se opôs a ela. Esse julgamento não era feito pelo Estado, pelo rei e tal, era feito pela igreja. Veja só que a alta cúpula da igreja, o clero, fazia um julgamento porque este havia ousado afrontá-la. Vou citar aqui um exemplo clássico. Nicolau Copérnico, que é um dos primeiros caras a dizer naquele momento que a Terra era esférica, contradizendo a igreja, que difundia a ideia da Terra plana, da Terra quadrada, porque a Bíblia dizia os 4 cantos da Terra, né? Copérnico, mesmo tendo provas, e mesmo isso sendo um assunto hoje inquestionável, ou não, porque tem uma galera aí que tá voltando à Idade Média com esse lance de Terra plana, Copérnico acabou sendo condenado por esse tribunal e queimado. Ele morreu na fogueira por, olha só, dizer que a Terra era esférica e se opor à ideia da igreja, que era de que a Terra era quadrada. Então, heresia era isso, era se opor a esta igreja. E, gente, esses julgamentos eram precedidos, ou ao mesmo tempo que eles aconteciam, eles eram acompanhados por exemplo, sessões de tortura. Aqui nessa imagem você tem uma mulher sendo preparada para ser torturada. As mulheres, aliás, eram vítima constante desses julgamentos. Veja, aqui você vê, né, o fogo sendo aceso e ela vai ser torturada para confessar o crime pelo qual está sendo acusada. Então não tinha muito jeito. Às vezes você confessava mesmo sem ter cometido para morrer de forma mais rápida, porque as torturas eram dolorosas. Olha, aqui eu tenho algumas imagens de métodos cruéis de tortura. A imagem fala por si só, não preciso explicá-las, e isso era muito comum nesse período. Aliás, a tortura fez parte de julgamentos até o século XVIII. É muito recente a abolição dela, e volta e meia aparecem governantes por aí com a ideia de que, a triste ideia de defendê-las. Por isso que às vezes é perigoso a gente se opor aos direitos humanos sem saber do que se trata. Os direitos humanos, eles nascem a partir de um questionamento iluminista a práticas como essas, a práticas desumanas da tortura. A tortura era praticada por reis, pelo Estado e pela igreja através do Tribunal do Santo Ofício. Veja só, uma igreja que fala em nome de Deus praticando coisas horrendas como essas, né? Aliás, isso está sempre fadado a acontecer quando religião e política se misturam. Quando religião, seja ela qual for, acessa o poder, né, passa a ter poderes de Estado, isso pode acabar acontecendo. Veja aqui são alguns instrumentos de tortura usados na época. Quem nunca viu falar das famosas bruxas, por exemplo, né? Na verdade também haviam bruxos, mas a figura feminina, a bruxaria ficou muito associada à figura feminina. Às vezes a gente tem aquela imagem dos filmes de João e Maria, aquela bruxa horrenda tal. Nem sempre, gente. Às vezes a bruxa era uma mulher que fugia aos padrões, né? Que pensava de um jeito diferente, que praticava coisas não usuais para a época ou não orientadas pela igreja. Joana d'Arc, que foi uma mulher que liderou o exército francês, foi queimada, condenada por bruxaria. Na verdade, o crime de Joana d'Arc foi ter sido uma mulher
com altivez, ter sido uma mulher com atitude, ter sido uma mulher que ocupou funções que naquele momento eram ocupadas só pelos homens. Mas era muito comum, na verdade, uma vez condenado num tribunal desse, no Tribunal da Inquisição, você podia pagar multa, perder bens, ser expulso do território, ser preso, ser condenado à morte. E entre as muitas condenações à morte, havia a fogueira, que talvez fosse a mais simbólica, porque dizia-se que a fogueira tinha o poder de purificar os pecados daquele herege, né? Era o fogo santo. Olha que absurdo. Muitas mulheres foram parar na fogueira, arderam na fogueira, acusadas de bruxaria. Vale a pesquisa, vale entender quem eram essas bruxas, né, do período medieval. Você vai descobrir que na maioria das vezes eram mulheres de atitude, que pensavam de um jeito diferente, ou que ousaram tentar algo fora dos padrões. Então, isso foi o Tribunal da Inquisição. A igreja usou esse instrumento para perseguir todos aqueles que se opusessem a ela. Bom, gente, parece que a igreja só foi coisa ruim, mas não. A igreja vai ter várias vantagens. A gente vai ver quando iniciar o próximo bimestre, por exemplo. As universidades, as primeiras, têm início a partir da igreja. Muitos papas fomentaram artistas importantes como Michelangelo, Leonardo da Vinci e tal. Então tem outras vantagens. Mas sendo uma instituição como outra qualquer criada pelos homens, está fadada a cometer erros também. E a função da história é olhar para momentos como esses, para que erros como estes não se repitam. E não ache você que porque isso já passou, que isso não pode voltar a acontecer. Tem uma série muito legal chamada The Handmaid's Tale, que se passa num futuro próximo, nos Estados Unidos dividido, onde uma banda é governada por uma seita religiosa fundamentalista que governa os Estados Unidos de hoje, ou do futuro, como na Idade Média. Aliás, está cheio de discurso nesse momento no mundo que dialogam com práticas nefastas desse período. Fica sempre o alerta, né? Uma grande crítica do movimento iluminista que vocês veem no segundo é a relação entre religião e política e o Estado, né? Porque essa relação pode ser explosiva e terminar em situações como essas. Bom, na próxima aula a gente continua esse tipo de discussão. Espero que tenha colaborado. É isso aí. Até a próxima. Não esqueça, terça-feira, prova de história.